Durante muitos anos, os simples fatos de eu ser sócio de uma empresa ou ser titular, eu era obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Durante muitos anos foi dessa forma. Hoje não mais. Na verdade, se eu sou sócio de uma empresa, eu posso, se eu tiver dentro das situações de obrigatoriedade de qualquer outra pessoa física, por exemplo, que a gente falou, eu tenho patrimônio acima de 300 mil reais, eu vou estar obrigado a entregar a declaração. Mas o simples fato de seja um MEI, seja sócio de uma microempresa, uma EPP, uma empresa normal, isso não justifica, não torna obrigatória a entrega da declaração de pessoa física. Eu sou um MEI, mas eu não tenho contador. E aí, como que eu faço para saber o meu rendimento de pessoa física? É o mesmo valor, por exemplo, que eu recebi no ano inteiro como MEI? Para o pessoal em casa, um jeito simples de fazer isso, como seria, Sarina? Essa é uma dúvida assim, complicada, porque, na verdade, como o MEI é um empreendedor pequeno e a figura para fins tributários, na verdade, o MEI é equiparado a uma pessoa jurídica. Mas para ele, por ser muito pequeno, né, na verdade, se confunde, né, a pessoa física e muitas vezes dessa pessoa jurídica equiparada aí para fins de tributação. Então, na verdade, não é a mesma coisa. Então, o rendimento, por exemplo, o MEI, ele tem um limite lá de receita de 81 mil, né? Esse é o teto. Então faz de conta numa situação, só para a gente entender um pouco, eu recebi lá 80 mil reais no meu microempreendedor individual, né? Essa foi a receita enquanto MEI. Mas não necessariamente esses 80 mil reais, eles não se transportam para a minha pessoa física, né? E até aquela questão, não necessariamente porque eu recebi como pessoa, como MEI, esses 80 mil reais, eu estaria obrigado, inclusive, a entregar minha declaração de pessoa física. E o que eu tenho que fazer, então, para saber se eu atingi o limite, então, para entregar a declaração? Primeiro, são duas situações que a gente tem. Primeiro, o SSMEI, ele tem uma retirada de prolabore, né? O que é esse prolabore, só para a gente entender? A pessoa que trabalha na empresa, normalmente, ela tem uma remuneração pelo trabalho. Esse prolabore é um rendimento pelo trabalho desse sócio, né? Numa empresa normal. Aqui no MEI é uma pessoa só. Então, essa pode ter ou não prolabore no caso do MEI. Então, se ele tiver uma prolabore, precisa saber de quanto é esse prolabore. Eu estipulei que seria um salário mínimo. O ano passado, esse salário mínimo é 998. Se for um rendimento de prolabore que você determinou, esse rendimento ele é tributável, então estaria sujeito à tributação do imposto de renda. Então, mas de qualquer forma, se eu definir que seria aí 998 vezes 12, ele não estaria obrigado a entregar a declaração. Eu tenho uma situação também que eu posso distribuir o lucro desse MEI para a minha pessoa física. E aí eu tenho duas situações aí que não são tão simples, né? Porque, em regra, normalmente, né, a distribuição de lucro é um rendimento isento. Por quê? A pessoa jurídica, ela já paga imposto de renda, então quando essa renda, esse valor vem para a pessoa física, ele é isento de distribuição de lucro. Mas o que acontece, então, nas pequenas empresas, no MEI especialmente? Né? Ele não tem um contador, como você mesmo disse aí, Rodolfo, no seu exemplo, ele não tem contador. Então, o que a legislação tributária permite? Que você distribui esse lucro isento no mesmo percentual do lucro presumido que a gente tem na legislação. Então, para comércio, seria a alíquota de 8%. Para os transporte de passageiros, como o caso dos Ubers aí, o percentual seria de 16%. E para prestação de serviço em geral seria 32%. Isso significa o quê? Eu tenho um MEI lá, que é uma prestação de serviço normal, né? Então, eu faturei 80 mil reais, então eu estou dizendo que esse percentual é de 32%. Se eu aplicar 80 mil nesses 32%, então eu teria um lucro para distribuir isento de 25.600, né? Então, eu teria o prolabore que a gente falou, esse 25.600. Então, para ser uma distribuição de lucro isenta, né, de imposto de renda, entraria, então, como rendimento isento essa distribuição de lucro. Mas só esse percentual, porque, na verdade, eu não tenho escrituração contábil. E daí falar assim, nossa, mas, Sarina, isso é muito pouco, né? Eu preciso comprovar minha renda até para bancos e tudo mais. Se eu entregar só esse valor aí de 25 mil reais, isso não me resolve nada. Na verdade, você tem outras formas de você distribuir um lucro maior.
com relação a isso, você tem duas alternativas. Uma é eu realizar uma escrituração de livro caixa, uma coisa simples, de despesas e receitas, né? Inclusive, eu posso deduzir, se eu não tiver despesa nenhuma, a própria DAS mensalmente, que eu recolho de 50 e poucos reais, que era o ano passado. Então, eu posso deduzir esse percentual aí, depende do seu caso, esse percentual do lucro isento, verificar as despesas que eu tive, e essa diferença eu poderia distribuir, só que daí não com a isenção. Eu posso distribuir isso, mas isso vai ser um rendimento tributável. Se eu simplesmente fizer esse livro caixa, eu, microempreendedor mesmo, fizer esse levantamento de receitas mesmo, despesas, e levantar, de repente, que eu tive um lucro de 30 mil reais. Então, essa apuração simples e matemática, ela até permite você distribuir isso para a pessoa física, mas ela estaria sujeita a imposto de renda. E aí uma dica com relação a quem quer distribuir um pouquinho mais e não tem condições de contratar um contador, então, para fazer essa operação. Tem uma outra questão também importante que a gente tem que verificar, mesmo sendo rendimento tributável, até o limite de 22.847, ele é isento de imposto de renda. Então, se eu lançar na minha declaração esse rendimento tributável de até 22.847, eu vou estar isento de imposto de renda. Então, eu vou colocar essa informação, mas eu não vou ter que pagar imposto de renda. Então, essa é a primeira situação que você teria. A outra, se você falasse, não, eu quero distribuir praticamente todo o lucro que eu quero e também não quero pagar imposto, né? Então, a opção seria você contratar um contador e só ele pode fazer a sua escrituração contábil, né? Que essa é uma atividade restrita do contador. Então, ele vai apurar o lucro efetivo do seu MEI, e daí ele vai conseguir distribuir todo o lucro. Então, daí, tudo bem. Eu vou com toda a diferença, então, das minhas despesas, receita menos despesas, ele vai conseguir distribuir com isenção do imposto de renda. Então, praticamente toda a receita aí que você teve no MEI, descontada as despesas, normalmente o MEI não tem muita despesa, você consegue distribuir para a sua pessoa física.